Olá! Sejam bem-vindos ao canal Espiritismo Explicado. Eu sou Eliane Alencar e darei continuidade ao nosso trabalho de leitura e comentário das mensagens psicografadas. Essas mensagens são psicografadas por mim durante os trabalhos espirituais realizados na nossa casa, o Núcleo Espírita Kardecista Renascer. São relatos de espíritos que ainda se encontram muito ligados à psicosfera terrena, não se tratando de espíritos evoluídos. A mensagem que vou ler agora foi psicografada no dia 8 de outubro de 2021 e ela começa assim. De repente, eu estava em outro mundo, onde tudo era novo. Não sentia medo. Sabia que estava desencarnado, vivendo o meu umbral, mas sabia também que os mestres que encontrara em meus inúmeros caminhos estavam lá, embora não pudesse sentir-lhes a presença. Me via um velho menino preso em uma bolha, sendo observado com apreensão. Romanceando um pouco, e eu seria o próprio Pequeno Príncipe. Mas larguei meu avião e seguia caminhando, sem pressa de chegar aonde quer que fosse, e apreciando cada detalhe do caminho. O tempo estava parado naquela hora que precede o alvorecer, aqueles instantes depois da hora mais escura da madrugada. O único movimento além de mim era o soprar do vento. O resto permanecia imóvel. E o vento, com seu ruído próprio, trazia pensamentos, ideias, conselhos, como vozes quase nítidas. Eu estava lá, caminhando solitário, lembrando de coisas há muito guardadas, quase perdidas, mas que jamais foram esquecidas. Estive no Antigo Egito, onde conheci desde milênios as tradições que ainda viriam. Também estive entre os gregos, os romanos e suas leis, muitas vezes um homem de letras. E muito dano causei séculos depois, em uma situação de grande poder, ainda possuidor do conhecimento, mas deixando de lado a ética. Não conquistei as asas do amor. Reencarnei da última vez naquela família simples. O filho mais velho de um pai que me causava menosprezo quando jovem, sem reconhecer a grandiosidade de seu espírito trabalhador nos campos das colheitas de sua existência. Vieram o casamento, a profissão, os filhos. E embora a minha inteligência e o conhecimento das psiques humanas, que trazia desde a Grécia Antiga, em seus tempos gloriosos, desenvolvia a intolerância, a arrogância, a prepotência, a teimosia, e tornei-me intolerante, arrogante, prepotente e teimoso. Quando repentinamente retornei ao plano espiritual, após meu desencarne, desliguei-me do mundo material sem apego algum, e a curiosidade me levou a experimentar algumas possibilidades. Por fim, fiquei confortável na minha caminhada solitária, em um colóquio comigo mesmo, com minhas lembranças e reflexões. Mas ouvi a menina me chamar, chorando silenciosa a ausência do pai. E voltei para junto dela. E ela não estava só, completamente envolvida, assediada por infelizes que queriam se vingar de mim. E minha criança frágil, perdida, invisível em sua dor, diante daqueles que lamentavam minha ausência, cada vez mais se fechou em si, e eles cada vez mais próximos. Me desesperei ao ver minha pequena princesa violentada em seu mais íntimo,
em seu próprio pensamento, sem condições de se defender e reagir a si mesma. Durante dias, estive desesperado, tentando combater os inimigos em uma luta desigual. Em um instante de lucidez, voltei para o meu mundo e, deixando meu monólogo mental, pedi ajuda aos meus mestres, não para mim, que ainda pretendia passar longo tempo no meu refúgio solitário, mas para ela, no meu julgamento, desprotegida e inocente. Reconheci que falhei ao preservá-la, não a preparando para minha ausência, não ensinando-a a viver no mundo de homens maus. Voltei a pedir aos meus mestres que me dessem a força necessária e voltei mais uma vez para junto dela, para mais uma vez ser derrotado com facilidade. Até que, em resposta aos meus apelos, a Mãe Santíssima, em nome da qual eu me dirigia às forças que sustentam o universo, ela me enviou sua ajuda materna e me mostrou que todas as batalhas seriam perdidas enquanto eu tentasse combater os inimigos em seus próprios campos de batalha, onde eles estavam. Entendi que seria necessário trazê-los até mim. Teria que sair da minha solidão cômoda e colocar em prática o que já aprendi na longa estrada que percorri. Então, aceitei a tarefa de recebê-los e instruí-los. Compreendi que eles também precisam se libertar de suas prisões mentais, da ignorância que os mantém na escuridão. Estive cerca de 2 anos estudando com dedicação e vontade. Conheci nobres irmãos trabalhadores que generosamente se dispuseram a me ajudar. Comecei a trabalhar no campo de auxílio fraterno e me juntei ao grupo de trabalhadores dessa casa. Minha filha, encarnada, estava cada dia mais doente. O desequilíbrio da mente, atormentada pelos obsessores, adoeceu o frágil corpo físico. Mas a misericórdia divina permitiu que eu me preparasse a tempo. Agora, eles serão trazidos até aqui e receberão como dádiva divina os esclarecimentos necessários para que se libertem de suas condições infelizes, condenados pelas próprias escolhas igualmente infelizes. E as luzes do amor e do conhecimento os atingirão, tal raio de sol em noite escura, para as quais serão irresistivelmente atraídos. Haja vista que todos caminhamos fatalmente para a luz. É da lei que assim seja. A mim compete revestir-me de humildade sobretudo, para que eles possam me ouvir. Descer da posição em que me coloquei um dia e olhar em seus olhos como irmãos que de fato são, aceitando suas imperfeições como as minhas próprias. E assim, conto com o auxílio de nossa Mãe Essencial e de todos que aqui estão, seus servos, dedicados à incessante tarefa de auxílio fraterno universal. Pelo irmão Cláudio. Muito bem, meus amigos. Estamos aqui diante de mais um relato de um espírito desencarnado que nos contou sua história ou parte de sua história através da psicografia. O Cláudio foi um homem que desencarnou antes da velhice, na idade madura, de uma forma repentina. Ele era um homem culto, instruído e que conhecia bem a doutrina kardecista. Embora fosse um intelectual, ou seja, ele conhecia, mas não vivenciava. Tinha o conhecimento, mas não o transformou em sabedoria. Este intelecto desenvolvido, ele trouxe de encarnações pretéritas. Nessa sua última encarnação,
Ele veio em uma família simples, como filho de um pai, no julgamento dele, ignorante. E só depois de amadurecido, quando o pai já não estava mais no mundo físico, é que ele pôde reconhecer os valores que aquele pai, em sua simplicidade, possuía. E Cláudio desencarnado, ele fica em um lugar, no plano espiritual, absolutamente sozinho. O que para muitos seria um castigo, para ele, que admite ser intolerante, prepotente, egoísta, não é. Há pessoas que encontram sua própria companhia na solidão e gostam disso. Tem a solidão como boa companheira. A solidão, ela é cômoda e pode até mesmo ser confortável. Aquela posição passiva de quem sempre espera que algo ou alguém se manifeste, não necessitando de nenhum movimento, de nenhum esforço de sua própria parte. Cada indivíduo, ao desencarnar, leva consigo o seu conteúdo mental. E este conteúdo mental é determinante, é ele que direciona qual será a morada desse espírito dentre as muitas moradas na casa do Pai, das quais Jesus nos falou. Cláudio era um espírito que não tinha desenvolvido o amor em si, o amor que se manifesta através de valores como paciência, tolerância, altruísmo, respeito para com o próximo. Mas ele não carrega também nenhum sentimento de culpa ou grande remorso. Então, ele permanece no plano espiritual, convivendo consigo mesmo, caminhando em um dia que nunca amanhece, ou seja, ele não está na plenitude da luz, mas também não tem a escuridão noturna absoluta. Como nós sabemos e podemos observar nas histórias do plano espiritual aqui contadas, ninguém, mesmo que assim creia, jamais está sozinho. E por pior, por mais maligna que seja a criatura, por mais perversa, por mais distanciada do amor que ela se encontre, sempre haverá alguém capaz de despertar uma lembrança amorosa, um pensamento amoroso. No caso do Cláudio, foi o sofrimento de sua filha encarnada que despertou esse amor. Notemos o seguinte: o Cláudio, ele não era um espírito superior, um ser de altos valores cristãos e morais. Mas ele tinha, principalmente, duas coisas que o protegiam de seus inimigos, dos espíritos que o perseguiam no plano espiritual. Uma delas é a ausência do sentimento de culpa e a outra, o desapego. Ele não ficou lamentando sua condição, sofrendo com sentimentos de saudade ou remoendo sentimentos de remorsos. E isso o protegeu. Porém, seus inimigos espirituais, criaturas que o perseguiam por razões que nós desconhecemos, mas com desejo de vingança característico dos obsessores espirituais, como não conseguiam acessá-lo, passam a obsediar a sua filha, uma jovem que está no plano físico. E a menina, que provavelmente tem uma grande sensibilidade mediúnica, adoece, martirizada pelo sofrimento mental imputado pelos obsessores do pai. E mentalmente pede ajuda a este pai. E estes pensamentos chegam até o nosso irmão Cláudio. Em um primeiro momento, o Cláudio sai da região do umbral onde ele estava solitário e vai para junto da filha e se entrega ao desespero. Mas ele logo se dá conta de que não conseguirá ajudar a filha sozinho. Ele se dá conta de que para ajudar a filha, ele precisa ajudar antes aqueles que a perseguem,
compreendendo a necessidade de usar os valores cristãos que ele conhecia, mas não vivenciava, não aplicava em sua vida. E ele sai do conforto de sua solidão e pede auxílio aos benfeitores espirituais, para que ele tenha condições de auxiliar os seus algozes, para poder libertar a filha do sofrimento. E assim acontece. Ele se torna um trabalhador de uma casa espírita, da nossa casa espírita, e a espiritualidade benfeitora o auxilia trazendo os obsessores de sua filha para que possam receber tratamento. No Livro dos Espíritos, lá na questão 770, Kardec pergunta: que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? E os espíritos respondem: duplo egoísmo. E Kardec continua: mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? E os espíritos respondem a Kardec: fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula cai noutro, pois esquece a lei de amor e caridade. E Kardec faz o seguinte comentário: o voto de silêncio absoluto, da mesma maneira que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem fornecer as ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. A alma que entra em completa reclusão deixa de aprender muitas lições que a iriam instruir, crescendo para a vida maior. O egoísmo isola a criatura dos seus semelhantes, tornando-a cativa de si mesma, paralisando muitas de suas faculdades espirituais. E o nosso irmão Cláudio saiu dessa condição confortável e egoísta do isolamento e, motivado pelo sofrimento da filha, teve a abençoada oportunidade de servir, de se reajustar às leis divinas através do trabalho, pela misericórdia divina. Paulo, o apóstolo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 5, nos diz que assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Deus nos criou para vivermos em conjunto e para isso nos mostra como exemplo todos os outros reinos, onde os indivíduos formam grupos, coletividades que se mantêm em trocas incessantes de valores da vida. E assim nós, criaturas divinas que somos, também devemos permanecer nos ajudando uns aos outros. A evolução de cada espírito é individual, porém nós vivemos e, portanto, evoluímos também em coletividades. Que Deus abençoe o nosso irmão Cláudio, que ele seja bem-sucedido nessa sua tarefa e em suas tarefas vindouras. Muito bem, meus amigos, este foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, sinta-se à vontade para fazer o seu comentário. Se você ainda não se inscreveu, peço que, por favor, se inscreva no nosso canal Espiritismo Explicado e nos ajude a crescer e a divulgar o conhecimento espírita. Para conhecer mais histórias como esta, acessem a playlist Análise de uma Psicografia no canal Espiritismo Explicado. Muito obrigada por nos assistirem, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.